Olá, apaixonados por arte! Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Gente, como é de costume, eu faço episódios aqui falando de arte, de educação e de arte e educação. E hoje eu trouxe um episódio que é aquele episódio para a gente guardar no coração. Aquele episódio que normalmente as pessoas me perguntam: e quando alguém fala sobre arte ou sobre arte e educação, como que eu posso responder sobre a importância de arte? Ou, eu vou fazer um concurso, o que eu preciso saber sobre arte? Aquelas perguntas básicas que todo mundo tem dúvida. Na verdade, às vezes você até sabe a resposta da pergunta, mas você não sabe exatamente como responder, como explicar para as pessoas. Então hoje eu vou fazer esse episódio do podcast, onde eu vou falar 8 principais aspectos e objetivos do ensino de arte dentro da escola. Vou fazer um episódio sobre a diferença entre arte e arte-educação, arte e educação escolar. A gente tem no mundo dois tipos, né? A arte, aquela que você vai no museu, aquela que você olha, a do cinema, a arte clássica, aquilo que está enraizado, que está lá na sociedade como burguesa e etc., que está num pedestal. E a gente tem a arte-educação, a arte-educação escolar, que é aquilo que vai acontecer dentro das escolas, dos centros recreativos, dentro dos lugares que trabalham, ateliês que trabalham com arte e educação. Então, nesse episódio, a gente vai falar mais disso especificamente. Mas no episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre esses 8 aspectos principais da arte-educação. Para que serve a arte-educação? Para que serve a arte dentro da escola? Qual é a importância da arte na educação básica? Já fiz uma live no YouTube sobre isso, onde eu explico com detalhes alguns aspectos, mas aqui eu trouxe outros. Eu estou partindo principalmente, o meu referencial teórico principal é o Fernando Hernandes. Ele faz essa listagem desses 8 aspectos, mas existem vários outros autores que você pode utilizar, a própria Ana May Barbosa, a Rosa Evelberg, Luciana Mourão Arslan, você pode usar Maria Cristina da Rosa, você pode usar vários autores para falar sobre a importância do ensino de arte. Eu estou partindo aqui do Fernando Hernandes. E aí eu coloquei esses 8. Então vamos lá. O primeiro deles eu coloco a importância do ensino da arte na escola como a importância da história, a importância do histórico do ensino da arte. Quando a gente vai olhar para todo o conhecimento que foi construído, a gente vai olhar para trás e vai contemplar esses conhecimentos a partir da história da arte, do contexto da história da humanidade. Eu sempre falo isso também, é fácil a gente lembrar e saber, quando a gente olha lá para as pinturas rupestres, né, para a pintura na parede das cavernas, a gente consegue saber quem foram aquelas pessoas, quais histórias elas contam por meio da arte. Quando eles estavam fazendo, quando o homem da pré-história foi lá e pintou a parede, ele não estava pensando em arte, em galeria, a função daquela pintura não é construir um mundo, um repertório artístico, etc. A ideia daquelas pinturas era uma manifestação, às vezes religiosa, às vezes cultural, social, do momento que estava sendo vivido. Nos dias atuais, a gente consegue olhar para essas pinturas, a gente consegue olhar, consultar esse referencial histórico e entender que isso hoje em dia faça parte de um contexto artístico da humanidade. Por isso, saber o que foi feito, para saber como que os homens da pré-história sobreviviam, como eles viviam, o que eles faziam, quais eram as suas religiões e como eles faziam para se alimentar, se a gente sabe o que a gente sabe hoje, muito tem a ver com essas pinturas rupestres, com as pinturas das paredes das cavernas. A arte, esse contexto histórico, também vai ensinar para a gente como que a religião influenciou socialmente as pessoas. Quando a gente pega lá o Renascimento, o Barroco, o Rococó, a gente vai pegar o movimento lá, a história egípcia, greco-romana, da Grécia ou de Roma, ou a própria greco-romana, e vai entender o que é um ideal de beleza, da onde vinha essa necessidade de ter um ideal de beleza, clássico, grego, né? Então, quando a gente fala no contexto histórico, é levar para os nossos estudantes essa importância de conhecer a história da humanidade. A gente passa por um momento na sociedade que muitas vezes se nega a história, se nega a ciência, né? Que, para quê, né? Eu tenho escutado muito, eu tenho visto muito isso, não sei se caiu na rede de vocês aí, o algoritmo entregou para vocês, mas crianças, adolescentes falando, porque eu larguei a escola, porque eu ganho mais em uma publicação do Instagram do que se eu terminasse o ensino médio, pegasse um diploma e fizesse uma faculdade. Eu ganho mais investindo na bolsa do que assistindo aulas de arte que não servem para nada.
O tempo todo isso apareceu, tem aparecido pra mim no Instagram e tal. E aí eu fiquei pensando, as pessoas acham que ir para a escola, aprender histórico, história, aprender matemática, língua portuguesa, é só para ganhar dinheiro. E na verdade, apesar da gente viver numa sociedade capitalista, se dá melhor na sociedade quem sabe viver melhor em sociedade. E isso não tem muito a ver com a questão financeira, não tem a ver com a questão econômica. O dinheiro é importante, é interessante, quero, tenho, não tenho, mas muitas vezes esses adolescentes, esses meninos, né, que falam sobre a falta de interesse pela escola. Ah, porque a escola é chata, ensina coisa que eu não quero saber, não sei o quê, por que eu vou querer saber da Segunda Guerra Mundial? Na verdade, isso é uma ignorância, porque o dinheiro ele não compra tudo, a gente sabe disso, né? E muitas vezes quando a gente vê esses discursinhos rasos, fáceis, né? Ah, porque a escola não traz nada, porque a escola não acrescenta, há um desrespeito e uma desconsideração com todo o conhecimento que foi construído. Você não precisa decorar datas e etc. para fazer provas e depois esquecer. Você precisa aprender o contexto. E aí eu volto lá e faço um parênteses que eu já falei aqui para vocês, que na época que eu era aluno, poucos professores conseguiam fazer essa relação entre aquilo que é histórico, aquilo que marcou as passagens do tempo para os dias atuais, para aquilo que a gente está vivenciando na escola nos dias atuais. Hoje em dia, no auge aí dos meus 30 e tantos anos, eu consigo olhar para a história e reaprender a história de um jeito, em um formato que consiga contextualizar aqueles conhecimentos históricos que eu aprendi com o que se está vivendo hoje em dia. Deixa eu dar um exemplo de arte. Eu não aprendi sobre Semana de Arte Moderna na escola, né? Ninguém me ensinou isso, não teve. Talvez em língua portuguesa alguma coisa de literatura sobre Semana de Arte Moderna, mas na aula de arte nunca ouvi falar sobre isso. Anitta, Tarsila, Oswald, Mário, essas coisas todas da Semana de Arte Moderna. E aí, na faculdade eu fui aprender sobre Semana de Arte Moderna, mas eu também aprendi de uma forma muito superficial. Muito superficial. Tive História da Arte Brasileira e lá aparecia a Semana de Arte Moderna assim como uma pincelada. E eu ouvia que era muito importante, que era muito importante, que era muito importante. Quando eu fui pesquisar, eu comecei a ter um olhar sobre a Semana de Arte Moderna. Falando, nossa, Semana de Arte Moderna e tal. Coloquei num pedestal. E aí, um dia eu estava escutando um podcast que falava sobre história do Brasil e passava pela história da arte. E aí os autores estavam lá, os entrevistadores estavam questionando uma historiadora e ela trouxe alguns elementos sobre a Semana de Arte Moderna, sobre conflitos que aconteceram durante a Semana de Arte Moderna, não com artistas e não relacionados à arte, mas o que estava acontecendo no Brasil no momento que estava acontecendo a Semana de Arte Moderna. E aquilo abriu a minha cabeça de um jeito que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado que no mesmo momento que estava acontecendo a Semana de Arte Moderna, estava acontecendo tal coisa no Rio de Janeiro, estava acontecendo tal coisa em São Paulo, o que estava acontecendo no Paraná, que é o lugar onde eu vivo, em 1922. E aí eu comecei a pensar o quanto seria interessante se os meus professores de história, meus professores de arte, tivessem feito essas relações lá quando eu era aluno. Falar do conceito histórico do ensino da arte é trazer como a humanidade construiu o conhecimento desde sempre, da onde vem esse conhecimento, e questionar as histórias que a gente ouvia, né? Quando a gente aprendeu sobre o descobrimento, quando a gente aprendeu sobre o Renascimento, quando a gente aprende sobre a Inquisição da Igreja Católica, quando a gente aprende sobre a Idade Média, a gente aprendeu com um viés, com um olhar. E hoje em dia a gente consegue olhar para aquilo e ter um outro olhar, ter um outro pensamento. Então o contexto histórico é aquilo que vai dar a linguagem bem popular, é aquilo que vai te fazer ser inteligente. Porque quando você vai entrar numa discussão, perceba, quando você vai entrar numa discussão, e eu sou craque nisso, eu sou muito argumentativo, eu trago muita argumentação naquilo que eu acredito. E aí alguém chega e fala pra mim, eu gosto de X. Daí eu falo assim, eu gosto de Y. E a pessoa fala, eu não gosto, você tá errado. Eu começo a argumentar e questionar aquela pessoa, porque se eu gosto de X, eu construí um conhecimento histórico para gostar de X. Não tô falando que eu tô sempre certo, longe de mim, nem quero. Mas, muitas vezes, quando você faz 2, 3 perguntas sobre o gosto da pessoa, Y, ela titubeia, ela não sabe responder por que ela gosta daquilo. Porque na verdade ela foi ensinada que aquilo é legal, que aquilo é bom e ponto final. Aqui eu tô falando de posicionamento político, aqui eu tô falando sobre gostos musicais, aqui eu tô falando sobre reconhecimento de cultura, né? A gente escuta,
Outro clássico, né? Quando a gente vai falar sobre música, porque os alunos só gostam de música de favelado, gostam de música de funk que não presta. Olha que raso isso, olha que conceito raso. Gente, você estudou, você sabe de onde vem o funk, você sabe de onde vem esse conhecimento, você sabe quais foram os autores, os musicistas que trouxeram o funk pro Brasil, sabe o surgimento do funk norte-americano? Então, o conhecimento, ele traz para você um lugar de maturação, você consegue degustar as coisas melhor. Então, inteligência, nesse caráter educacional que eu estou falando, essa inteligência no caráter do conhecimento, se dá a partir de conhecer a história das coisas, saber como as coisas chegaram onde chegaram. Então, uma das funções, uma das 8 funções da arte na escola é trazer esse histórico, é trazer esse conhecimento de repertório de mundo para as crianças. O segundo que eu coloco também encaixa um pouquinho com esse primeiro, que é o moral, que busca a formação moral e ética social dos nossos estudantes, educação estética para convivência social. Eu tenho até medo de falar algumas coisas que eu penso, mas vamos lá, vamos junto. A gente vive numa sociedade que problematiza muitas coisas que não precisam ser problematizadas. Então, hoje em dia os homens estão pintando as unhas, né? Aí, quando você vai para um lugar um pouco mais conservador, você vê a problemática que as pessoas colocam no homem que está com a unha preta e não sei o que, não sei o que e tal. E eu fico olhando aquilo e fico pensando, gente, mas o que que tem, né? O que que interfere o homem pintar a unha de preto? O que que o cara ter pintado a unha vai interferir na minha vida, na vida de alguém? Porque a gente é muito radical nos nossos gostos. E aí a gente acha que tudo aquilo que foge do teu senso, do teu gosto, é absurdo, é errado, não pode, ou não faz sentido, ou é podre, etc. Então, quando a gente vai falar desse quesito moral, a arte, a história da arte, elas servem também para mostrar pra gente que não existe isso de certo e errado, que tem que ser assim ou tem que ser assado, que sempre foi assim ou que sempre foi assado. Não existe isso. Porque a sociedade é um organismo vivo e as pessoas vão mudando seus gostos, as suas interações sociais. Hoje as pessoas se relacionam de uma forma completamente diferente do que era há 20 anos atrás. Vamos lembrar, 20 anos atrás, imagina, eu tô dentro da minha casa, num estúdio, montei um estúdio dentro da minha casa, com câmera, microfone, tô gravando, e esse áudio pode chegar em qualquer lugar do mundo. Você imagina que isso ia acontecer há 20 anos atrás? Primeiro, para você gravar alguma coisa há 20 anos atrás, você precisaria, minimamente, ir no estúdio, numa produtora, ter uma equipe gigantesca. Aqui sou eu e Deus, só eu. Tô aqui fazendo, gravando. Então, conhecer essas diferenças sociais também estimulam o respeito àquilo que é do outro. Então, quando a gente fala da questão moral, a gente está falando na importância de ter esse conhecimento sobre a vida do outro, ser do outro e as coisas serem diferentes. Esse convívio social, ele vem muito pelo conhecimento histórico e vem muito por essa questão da construção moral do sujeito, do indivíduo que está ali na tua aula de arte. Nossa, mas é tanta responsabilidade assim. Eu falei isso num episódio desses dias que eu publiquei, que é a escola, o professor, talvez ele esqueça sobre a importância que ele tem na vida da criança, na vida da escolar do aluno. É muito sério, é muito sério. A gente não se dá conta disso. Não foi no meu episódio que eu falei isso, foi no Instagram. Eu assisti um filme esses dias. A Sala dos Professores é o nome do filme, ele é um filme alemão. E conta a história de uma professora que descobre que alguém roubou ela e ela vai fazer uma acusação sobre a pessoa que roubou ela e o negócio toma uma proporção gigantesca. É um filme maravilhoso, vale super a pena assistir. E eu assistindo esse filme, eu fui vendo a cadeia de coisas que foi acontecendo, porque a professora fez um comentário e as coisas foram se desencadeando de um jeito e criando uma teia, que a própria professora ficou presa dentro dessa teia, e eu fiquei pensando, gente, isso é muito possível de acontecer. É uma história escabrosa, mas é muito real. Aí tem a reunião dos pais, aí os pais colocando a professora na parede e tal. E eu fiquei pensando assim, cara, isso é muito possível de acontecer. Então, e isso me levou a pensar sobre a importância do professor dentro da escola. E como o professor ajuda na construção moral e ética dessas crianças, desses estudantes, da sociedade do modo geral. Aquela professora ali do filme, ela retrata os professores, ela retrata a construção de próxima sociedade. Aquela professora ali, ela tem uma função social de ensinar os alunos o que é certo e errado. Isso é muito complexo, é muito profundo. Enfim, o próximo aspecto que eu coloco é o aspecto expressivo. No que diz respeito a gente conseguir se comunicar.
a expressividade no sentido de não relacionando aqui expressividade com colocar para fora com pintura ou colocar para fora com desenhos, com peças teatrais. Mas a criança conseguir se expressar, de conseguir fazer o seu desenho ali no papel e ser vista. E ser ouvida pelo professor. Porque muitas vezes a criança é tão silenciada no mundo, na sociedade, nos seus pares, com os pais. De alguma forma a criança acaba sendo muito silenciada em outros momentos. E a escola talvez seja o único momento que essa criança consiga ser ouvida, ser vista. E é nesse lugar que entra essa questão da expressividade, essa expectativa que a criança vai adquirir de poder ter um lugar para se expressar, um lugar para ser ela mesma. Então a expressividade é uma libertação para essa criança. A expressividade ela vai trazer essa capacidade de usar o imagético, de construir imagéticos, de se locomover no mundo, de entender quem ela é, entender o seu corpo, a sua mente. Então a expressão, ela tá ligada a tudo isso, a todos esses aspectos. Não é só colocar na prática, é como colocar na prática, por que colocar na prática, de que forma a criança consegue fazer isso. A expressividade ela vai ajudar. E aí, junto com a expressividade, junto com esses todos outros, a gente vai ter o quarto, que é o campo cognitivo mesmo. Aquilo que eu estava falando sobre o campo histórico, sobre a inteligência. O campo cognitivo é aquilo que vai permitir que a criança consiga ser inteligente. Que ela consiga, a partir das aulas de arte, a partir das atividades artísticas, do conhecimento artístico, da leitura de imagem, da produção artística, do desenho, da colagem, da modelagem, que a criança consiga estimular o seu pensamento e consiga ampliar o seu repertório e consiga promover uma reflexão para que o cognitivo dela cresça, aumente, transforme. A gente, como eu falei já nesse episódio e em outros, muitas vezes tem uma idolatria pelo esvaziamento. Principalmente quando a gente vê alguns canais do YouTube. Eu acho que sempre existiu isso, mas agora com a internet, com a tecnologia, isso fica um pouco mais escancarado. Eu tenho um sobrinho de 7 anos e ele é viciado num youtuber. E toda vez que ele vem na minha casa, a gente assiste junto o canal desse menino que é youtuber. Não tô fazendo juízo de valor do trabalho de ninguém, mas os episódios que eu assisti com meu sobrinho, eles me deixam com uma aflição, com uma angústia dentro de mim, que nada daquilo que aquele cara tá fazendo no YouTube, nada é proveitoso, nada traz conhecimento, nada é... mas é só pra distração, é pra rir. Nem serve pra rir. E é pra gastar tempo. Gente, nem pra gastar tempo aquilo ali serve. É muito, muito ruim. E aí você fica pensando, né? E o meu sobrinho idolatra esse youtuber. Não estou ocultando o nome, eu realmente não lembro. E eu fico pensando, esse menino que tá lá, ele tá ganhando rios de dinheiro. O youtuber tá ganhando rios de dinheiro. Sério, muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Tô eu aqui gravando um conteúdo que eu tive que pesquisar, ler, tô me matando pra tentar conciliar trabalho, gravar, não tô ganhando nada com isso aqui que eu tô fazendo. Que é uma coisa que exige conhecimento, que exige cognitivo. Enquanto a pessoa que tá lá, eu vou tomar banho de banheira de miojo, então enche uma banheira de miojo e entra dentro. Poxa, esse cara tá ganhando milhões pra fazer isso, sabe? É um esvaziamento do intelecto mesmo. Tá raso, tá bobo, tá simples. Quanto mais simples, mais conquista. A gente vê os memes, a gente vê os reality shows e tal. Shows é bom, né? Reality shows. A gente vê essa simplificação das coisas, esse esvaziamento, não tem outro termo, é um esvaziamento. E a arte, ela vai ajudar a construir um cognitivo mais complexo na criança. Quando a gente olha uma obra de arte, você precisa minimamente ter uma reflexão, ter um conhecimento para conseguir entender aquilo ali, para conseguir captar a mensagem daquilo ali. Não basta você olhar. Só olhar você não vê, você precisa olhar e ver. Então, a construção na aula de arte vai ajudar no cognitivo para que essas crianças tenham esse questionamento, para que elas consigam ser mais complexas, mais questionadoras, mais reflexivas. Então tudo isso vai vir a partir desse nosso quarto ponto. No quinto ponto, porque eu estou me estendendo demais em cada um dele, a gente tem a questão da perceptiva. O que é essa questão da perceptiva? É mudar a visão da criança de mundo. Porque o que acontece? Vamos de novo, relação com as outras que a gente já falou. Hoje em dia a gente tem nas redes sociais
um mundo posto ali para todo mundo. Tá colocado. Aquilo que tá ali tá posto já. E as pessoas olham aquilo e poucas pessoas se propõem a questionar aquilo que tá ali. As pessoas elas deixam de questionar aquelas imagens, de questionar aqueles conhecimentos. E eu caí nessas, né? Caí nesses dias. Eu tava vendo um vídeo que falava que se você fizesse tal coisa, o resultado ia ser tal jeito. Eu não me lembro exatamente o que era, tá? Mas assim, eu vi um vídeo, uma menina falando, gente, eu fiz tal coisa, vou dar um exemplo aqui, eu tomei um copo de água e a minha visão melhorou e eu não precisei mais usar óculos. É um exemplo, tá? Não foi isso, foi uma coisa um pouco mais complexa do que isso, mas um exemplo bem bobo pra entender. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, olha só que beleza, vou começar a tomar um copo d'água de manhã porque minha visão vai melhorar. E boa. Primeiro dia eu bebi a água, daí tava rolando o Instagram, daí apareceu uma outra pessoa falando assim: eu sou cientista, apareceu esse vídeo da menina falando que se tomasse água melhorava a visão, e isso é mentira. E daí ela explicou cientificamente por que aquilo ali tava errado. Eu pensei, gente, olha só, no auge da minha intelectualidade, que eu falo que eu tenho e tal, caí numa fake news ali do Instagram, coisa rápida, boba. Não trouxe nenhuma repercussão maior do que isso. Mas olha como a gente é suscetível a cair nesses mundos, nessa fake news, nesse mundo falso que tá posto lá no mundo. Então, a aula de arte ela também vai ajudar a gente a fazer com que a criança questione esse mundo que ela está inserida, mude a percepção de vida dela, mude a percepção de mundo. A gente está aprendendo a lidar com as redes sociais, a gente está aprendendo a lidar com o mundo digital, com as mídias digitais acontecendo, com o mundo acontecendo, com a roda girando. Então, a gente vai ajudar o aluno, por meio da arte, a se questionar esse lugar, questionar aquilo que está posto, a questionar de que forma o mundo chegou onde ele está. É fácil? Claro que não. Se fosse, eu não estava aqui. A gente vai melhorar também um outro aspecto aqui, que é a comunicação. A criança, ela se comunica. A criança não, o ser humano, do modo geral, né? Se comunica de várias formas. A forma oral, verbal, que é a mais comum, que é a mais fácil, que a gente mais conhece. Mas a gente sabe que o corpo fala, né? O jeito que as pessoas se mexem, o jeito que senta, o jeito que olha, o jeito que mexe a boca, o jeito que mexe a mão. Tudo que a gente está vivendo é uma questão de expressão corporal, uma expressão facial. Eu brinco que eu tenho incontinência facial, né? Que é quando eu não gosto de alguma coisa, a minha cara entrega que eu não gostei daquela coisa. Então, a gente vai ajudar os estudantes a se comunicarem nesse mundo, que é desse jeito. A arte, ela fala por ela mesma em alguns momentos. Quando você vai ao museu, tem a obra ali que tá para você admirar, para você gostar ou não, ou a instalação, ou a performance, ou a videoarte. Ela tem um papel no mundo, um papel social. A gente vai ajudar o estudante a usar esses papéis sociais, essa comunicação, essa mídia, para conseguir compreender o mundo que ele está inserido, para conseguir se comunicar com esse mundo que ele está inserido. A comunicação, muitas vezes, né? A gente vê o ator da novela, lá, o ator incrível da novela, que atua, que é maravilhoso, que faz o personagem incrível, que você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, que pessoa legal. E aí quando a pessoa vai dar entrevista, ela é super tímida, ela fala baixo, ela é envergonhada, ela tem uma outra performance na vida real do que tem lá na novela, na TV. Isso é a capacidade da comunicação, é a capacidade de conseguir falar, é a capacidade de conseguir verbalizar. Isso entra aqui um pouco na minha vida, no sentido de que às vezes as pessoas encontram comigo e querem conversar, e elas falam, fala aí, igual você fala lá no podcast, igual você fala no canal, que você fala disso, você fala daquilo, eu gosto. E quando eu tô pessoalmente na frente das pessoas, eu fico extremamente envergonhado, eu tenho muita dificuldade para falar as coisas, porque eu vou bem no YouTube, eu vou bem no podcast, porque eu tô preso no meu escritório, sozinho, com eu e a câmera. Eu tenho uma forma de pensar, eu tenho uma linha de raciocínio que eu tô seguindo. Então, eu consigo ir além. A minha comunicação é de um jeito. Quando eu tô na frente de um grupo de 300 professores que eu preciso dar uma palestra, a minha forma de comunicação é outra. Não que eu não faça, não que eu não consiga, mas é uma comunicação diferente. Então, a arte também vai ajudar, inclusive fazendo as análises semióticas do mundo, fazer as análises visuais do mundo. A criança vai olhar o mundo e vai decodificá-lo. Essa compreensão passa por esse aspecto da comunicação. Outro aspecto importante é a questão interdisciplinar.
A arte, ela nunca deve ser suporte para outras matérias. Então, língua portuguesa, fez o texto, agora faz o desenho. Esse desenhinho que a gente manda a criança fazer depois do texto, ele não é aula de arte, tá? Ele é um desenho, mas ele não é arte, tá? Porque a aula de arte, ela requer alguns princípios um pouco mais complexos do que isso. Então, a criança foi lá e fez atividade de meio ambiente em ciências. Aí o professor de arte, ele pode trabalhar artistas que falem sobre meio ambiente. Pode falar de land art, ou vai falar de Franz Krasberg, que fala sobre queimadas, ou vai trazer um artista indígena contemporâneo, vai falar sobre Denilson Baniwa, que fala sobre o resgate da cultura indígena. Isso é uma relação interdisciplinar. O que é interdisciplinar? É aquele tema que percorre vários componentes curriculares diferentes. A arte, ela nunca é suporte da outra, mas ela pode trabalhar junto com a outra. Uma nunca é mais do que a outra, uma nunca é mais importante, é mais significativa, todos são iguais. Então a arte, ela pode atuar nesse aspecto interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar. Elas são diferentes, em algum momento a gente pode fazer um episódio sobre isso. E por fim, mas não menos importante, que é o 8º tópico, né, o 8º objetivo da educação, é formar culturalmente os nossos estudantes. Por quê? Quando a gente fala sobre arte na educação escolar, é meio que... como que eu posso dizer isso? É meio que preliminar, é meio que óbvio que se a gente está falando da arte na educação escolar, a gente está falando de cultura também. Só que não necessariamente, porque veja, muitas vezes a aula de arte, o professor está lá dando o desenho para a criança pintar, está reforçando estereótipo, mandando a criança fazer bandeirinha da festa junina, ou está fazendo com que as crianças reproduzam estereótipos que existem na sociedade. Então, não necessariamente, quando eu falo que a arte tem um aspecto cultural, que a arte tem um aspecto de resgatar a cultura, não necessariamente esteja acontecendo na prática. A aula de arte, ela tem uma responsabilidade de mostrar diferentes culturas e falar sobre o multiculturalismo. O Brasil, ele é um país composto por diversas populações diferentes, por diversos tipos de pessoas diferentes, etnias diferentes, origens diferentes, matrizes religiosas, estéticas diferentes. E o professor de arte, ele tem a responsabilidade de trazer esses aspectos culturais para os estudantes para mostrar que existem essas diferenças. Só que muitas vezes isso cai num esvaziamento, isso cai numa zona meio comum, numa zona meio simples. Então, toda vez que a gente for falar sobre os aspectos culturais, a gente precisa falar sobre o multiculturalismo. Quantas culturas existem? E aqui eu não estou falando nível mundo. Tem também, mas pensa nível Brasil. Pensa nível região que você está inserido. Você mora no sul, são 3 estados. Cada um desses estados tem várias culturas que são diferentes entre eles e diferentes deles dentro deles mesmos. Estou falando do Paraná. Dentro do Paraná, a gente pode pegar 3 principais aspectos ali. O mais para o litoral paranaense, para o centro do Paraná e mais para o interior do Paraná. São 3 culturas completamente diferentes, comidas diferentes, formas de falar diferentes. Existem aspectos culturais que acontecem no interior do Paraná que não acontecem aqui onde eu estou em Curitiba. Então, falar dessa cultura também é discutir as questões do aculturamento, da sobreposição de culturas que são melhores e piores, né? A gente vive numa sociedade que coloca essa classificação daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Tem uma cultura que é boa e uma cultura que é ruim. Normalmente as culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas são colocadas num lugar menos cultura do que a cultura europeia branca. Então a grama do vizinho é sempre mais verde. Quando você quer viajar, você quer ir para Disney, você quer ir para os Estados Unidos. Você não quer ir para o Parque do Xingu. Então, essa questão cultural também é muito forte no Brasil. E aí a gente vai mostrar para os nossos alunos que a gente tem cultura, que existem culturas diferentes, que você pode gostar de coisas diferentes dentro de um mesmo país, que existem muitos atravessadores que não só aquilo que foi falado pra gente que era. Falar sobre os aspectos culturais é principalmente dar repertório cultural para os alunos. É dar repertório de história, de contexto histórico. Então é muita coisa, é muito profundo. Bom, eram esses 8 os aspectos, já demos meia hora de podcast aqui. Eu espero que alguma das coisas que eu tenha falado tenha chegado em você aí, que você tenha gostado. E se você não gostou, discorda, tá tudo bem, pode discordar. Essa é a parte mais legal do podcast, a parte mais legal de conversar comigo, que você pode discordar de mim, tá tudo certo. Quiser dar uma sugestão de tema pra gente abordar aqui no podcast, vai lá no Instagram,
@prof. Rafael Pavlina. Manda um direct pra mim e fala: Rafael, por que você não grava sobre tal coisa? Vai me ajudar bastante. Se você está escutando pelo podcast, esse podcast pelo Spotify, tem uma caixinha de comentário aqui embaixo também. Pode deixar seu comentário. Se você gostou, já salva, manda o like, indica para aquelas pessoas que você sabe que acham que a arte não é importante. Aquela coordenadora, diretora que fica jogando a arte para debaixo do tapete. Pode mandar para ela porque é importante. E esse recado é para você que acha que a arte não é importante. Olha esses 8 aspectos aí, como isso é significativo na nossa sociedade. Mais uma vez, muito obrigado. Se quiser falar comigo, temos o Instagram. Nós temos lá o Prof. Rafael Pavlina. Nós temos o YouTube para falar de arte e educação. E esse podcast aqui também para falar de arte e educação. Tem e-mail, tem contato, tem número do WhatsApp, tá tudo lá no Instagram, tá bom? Eu espero vê-los em breve. Um bom restinho de ano para quem tá ouvindo esse ano. Vejo em breve. Tchau.